Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de língua portuguesa no livro 3, Conhecendo os Atletas. Nós vimos ali a entrevista, nós fizemos a interpretação também dessa entrevista da Marta, que foi uma jogadora de futebol conhecida mundialmente. Nós percebemos algumas características ali da entrevista, né? Demarcações que são feitas para separar quando é a fala do entrevistado, com a do entrevistador, não é? Então vamos ver aqui a leitura da explicação das entrevistas. As entrevistas são textos em que duas ou mais pessoas interagem. Nelas, o entrevistador faz perguntas e o entrevistado as responde. Geralmente, o tema da entrevista é algum assunto que o entrevistado domina ou sobre o qual possa falar com propriedade. As entrevistas costumam ser orais, mas atualmente é bastante comum que o entrevistador envie suas perguntas por e-mail ou mensagem instantânea, por exemplo, e que o entrevistado as responda em outro momento, enviando suas respostas para o entrevistador, que organiza o texto da entrevista para publicação. Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas serem entrevistadas dessa forma. Manda lá por mensagens instantâneas, manda por e-mail as perguntas, a pessoa responde, e então o entrevistador organiza o texto e faz a publicação da entrevista. Mais antigamente era muito mais comum as pessoas marcarem um horário e se encontrarem, fazerem essas perguntas, essa troca pessoalmente. Mas hoje em dia, além deste modo pessoalmente, é muito comum nós vermos à distância também. Então, olha lá. A entrevista com a jogadora Marta que lemos foi publicada em um jornal. Agora, assista uma entrevista exibida em vídeo. Então, como que você vai fazer? Você vai dar um pause na nossa aula, vai pedir aí para um adulto responsável pegar o celular, fazer a leitura desse QR Code, que é aquele códigozinho que a gente lê com o celular, e aí ele nos direciona direto para o vídeo, certo? Vocês vão assistir este vídeo e aí vão poder responder essas perguntas aqui e vamos produzir algo. Vamos lá? Então, após assistir a esse vídeo, você vai responder lá: quem é a principal entrevistada? O que é possível saber sobre ela? Segunda pergunta: que outras pessoas são entrevistadas no vídeo? Então, a gente já sabe aqui que esse vídeo é entrevistado uma pessoa, mas também existem as outras, né? Quem são essas outras pessoas? Qual é o tema da entrevista? Quais as principais diferenças que vocês perceberam entre a entrevista escrita publicada no jornal e a entrevista exibida em vídeo? Então, olha lá, aquela entrevista da Marta, que foi escrita e publicada no jornal, o que ela tem de diferente com relação à entrevista em vídeo que vocês estão vendo agora? O que acontece diferente entre uma e outra? A forma, a fala, a interação. Será que tem música no vídeo? Na entrevista escrita a gente não percebeu isso, né? Não tem como saber. Tem alguma coisa que mostra coisas que aconteceram no passado e aí mostra atualmente, as imagens, como que é feito. Que relação pode ser feita entre as duas entrevistas que analisamos? Elas têm alguma coisa em comum? Sim, elas têm o mesmo tema, o mesmo assunto, né? Então, mas o que mais que elas têm em comum além de falar o mesmo assunto? Vocês conhecem algum atleta profissional ou alguém que já tenha praticado esporte profissionalmente? Se sim, qual é o nome dessa pessoa? Que esporte que essa pessoa praticou? Em que época ou que ano? Ela ganhou algum campeonato? Seja às vezes da sua cidade, seja da sua região, do seu estado. Veja aí. Agora é com vocês.
Pensem em um atleta para entrevistar e no que gostariam de perguntar a ele. Então, imagine que você tem o seu atleta preferido, que você se identifica mais, ou um esporte que você se identifica mais. Naquele esporte, quem que você gostaria de entrevistar? Vai imaginar que você vai entrevistar essa pessoa. Defina o tema relacionado às habilidades e às experiências do entrevistado. E lembre-se de que a entrevista deve ser interessante para seu público. Organize um roteiro da entrevista com perguntas e respostas. Então lembra que para poder ser uma entrevista legal, ela tem que ser o quê? Interessante. E para ela ser interessante também, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Eu tenho que conhecer um pouco da história, da vida da pessoa que eu vou entrevistar. Como é que eu vou entrevistar alguém se eu não sei nada sobre ela, né? Então eu tenho que saber o mínimo sobre aquela pessoa. Então, de onde ela é, o que que ela faz, se ela já ganhou algum campeonato, se não ganhou, coisas que ela de repente goste mais ou que você gostaria de saber. Então, você tem que conhecer um pouco da trajetória dessa pessoa, da vida dessa pessoa, para você poder bolar, organizar um roteiro e aí fazer a sua entrevista, certo? É importante começar apresentando ao público o entrevistado e esclarecendo por que ele está sendo entrevistado. Então, a Marta, ela foi entrevistada por quê? Porque ela foi considerada a melhor jogadora feminina, a história, a trajetória de vida dela. Então tem um porquê que chegou até ela. Você também vai ter um porquê, porque é uma pessoa muito admirada na minha cidade, é uma pessoa muito benquista no meu estado, faz parte de organizações que colaboram com a sociedade. Você vai apresentar, e para você apresentar e falar um tema introdutório sobre esse atleta, você tem que conhecer um pouco a história dele, certo? E por fim, você vai seguir todas essas instruções e vai elaborar o seu texto, tá? Então você vai fazer todas essas suas estudos sobre o seu atleta preferido ou aquele que você mais admira e vai organizar perguntas. Por exemplo, perguntas muito óbvias que você já pode pesquisar previamente não são muito bacanas de fazer, né? Como assim, que dia que você faz aniversário ou o seu nome completo. Isso você já sabe, isso é uma forma que você já tem de introduzir ao tema, ok? Introduzir o assunto, falar um pouquinho sobre essa pessoa, por que que você achou legal entrevistar essa pessoa, né? Isso vai estar na introdução e aí você vai fazer as perguntas que podem ser de curiosidade, podem ser engraçadas. Se você for fazer um vídeo entrevistando, pode pôr música de fundo, dependendo do esporte que a pessoa pratica, né? Você pode filmar ela fazendo um pouquinho esse vídeo, esse esporte, e aí pode colocar na introdução enquanto você está falando, aí fica passando a sua voz falando, apresentando essa pessoa. Então, eu tô dando aqui algumas sugestões que você pode fazer para deixar sua entrevista, super interessante. Certo, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui. Nos vemos em breve para mais uma aula de língua portuguesa. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!